Kênia, eu estava conversando com o Lucão agora. Eu não vou. Essa transmissão simultânea aqui Aham. não é para eu colocar, porque tem um botão aqui de transmissão simultânea, mas eu conversei com o Maurício, ele me Aham. falou que essa transmissão simultânea não é Não. eu transmitir, é a gente transmitir para outra pessoa. Então, no caso, a gente vai pôr Isso. o link aqui para gente, para A a gente galera coloca o assistir. link, tá? E aí a gente faz uma pausa, acho que vai ser uma meia hora, uma hora. Depois, como a gente faz, Kênia? A gente retoma ou como que faz? Então, Vamos ver como que o pessoal tiver aí. Para mim, tanto faz. Uhum. eu não sei, porque o menino vai demorar 1 hora lá, né, Max? Que foi um pedido do pessoal aí, né, que queria estar vendo as duas para não perder a aula, tá? E não perder também a apresentação dele, tá? Principalmente em relação à carreira. Ele vai falar, inclusive, bastante da questão da carreira dele, tá? O Lucas foi meu aluno, tá? Foi meu mentorado, foi meu colega de trabalho aí numa consultoria, né? E ele começou do zero em Salesforce, tá? E está desenvolvendo um trabalho aí fantástico, né? Então vai ser bem, bem bacana, né? Então a gente vai começar hoje, tá? E aí depois, tá? Na sexta-feira, vamos sextar aí com uma bela aula falando bastante de flow, né? E hoje eu vou estar passando mais a parte de conceitos aí, né? E aí depois a gente aprofunda um pouco mais, traga umas dúvidas, né? Façam as trilhas, né? Quem tiver aí fazendo a super badges, tá? Façam aí as badges de flow, né? E peguem bem essa parte de conceito, né? Para que na prova, né, você tendo essa parte de conceito bem clara, né, você consegue estar desenvolvendo uma prova bem bacana, né? Mas bora lá, tá? Combinamos aí, né? O pessoal pediu que eu falasse um pouquinho aí dessa última parte da certificação, né? Contemplando aí a parte de workflow e process automation, né? Nossos fluxos de trabalho, né? Nossos framework, o pipeline de trabalho, né? E aí, tá dentro de Salesforce, nós temos também possibilidade de trabalharmos várias automações, vários processos de automações, né? Aonde, né? Nós trabalhamos nos processos de negócios que nós temos dentro das nuvens, né? Então, e aí, tá? A gente vai falar um pouquinho aí, né? Vamos falar um pouquinho aí dessas soluções de automação, né? Que são as formas que nós temos aí disponíveis, né, para automatizar os processos de negócio. Que processos de negócio? Os processos de negócios, né, padrões, né, que nós já temos, né? A manipulação aí dos objetos, tá? Padrões e os objetos customizados, né? Na forma, tá, de processo, tá, onde efetuamos a manutenção aí de uma forma inteligente, né? Conseguimos fazer toda uma manipulação em processos, tá, que nós efetuamos de forma repetitiva, né? Otimizando o tempo, tá, tendo a certeza em relação ao que está sendo desenvolvido dentro de Salesforce, né? Então, automação de processos, o que são processos, né? Nas empresas tem sido cada vez uma das grandes demandas, né? Principais formas aí de otimizar e agilizar, né, as tarefas de trabalho, né? Eliminando justamente, né, o trabalho inútil, as tarefas, as atividades repetitivas, ajudando, né, na redução de custo e aumentando a produtividade, né? Em consequência disso, as empresas, né, tornam-se cada vez mais competitivas, né, o cliente cada vez mais, né, satisfeito com a solução, né, automatizada, né? E o que é ter processos automatizados, né? Que benefícios traz, né? Traz diversos benefícios, né, para as empresas, facilitando aí, né, todo o trabalho e permite que os colaboradores, os gestores tenham aí os papéis mais estratégicos, né? A gente se preocupando com coisas mais importantes do que aquelas tarefas, aquelas atividades, né? Que são executadas sempre da mesma forma, né? Então, permite toda uma pegada estratégica, né? De uma maneira geral, melhora o desempenho, né? Da organização, faz aí alcançar os melhores resultados, né? Reduzindo o tempo, né? O uso aí da tecnologia permite a gente realizar várias atividades, né, de maneira muito mais ágil, eliminando as tarefas repetitivas que são feitas aí, né, tá, por robôs, por softwares, né?
e que a gente consegue, inclusive, ver, né, com essas tarefas automatizadas, aonde que tem, tá, um acompanhamento dos indicadores, dos gargalos, né, otimizando todo o processo de produção e operação aí, né? Então, a gente consegue otimizar os custos, né? Fazer todo um monitoramento, né? Através de uma conversa unificada é possível monitorar esses indicadores, né? Todas as atividades feitas, gerar indicadores, monitorar esses indicadores e tomarmos decisões estratégicas com isso, né? Termos, tá, as nossas métricas, os nossos relatórios, né, permitindo aí ter todo acesso, né, a um arsenal de métricas, gráficos e relatórios, né, para uma análise, um processo de análise de dados, tá, informações mais precisa, né, o que dá uma base aí toda assertiva para a tomada de decisões, né. Então, a importância que é dessa automação de processos, né. Então, e aí? Tá? No nosso mundo de Salesforce, né? Pode passar, Kenia, mais um, por favor. O que significa, né, essa automatização de processos dentro do Salesforce, né? A gente está falando principalmente das ferramentas, né? Estamos falando do Flow, estamos falando do Workflow, do Process Builder, né? E aí, né? Qual que é a melhor escolha, né? Qual a importância, né, de cada uma dessas ferramentas, né? E aí, a gente está falando do conteúdo na prova que representa 16%, né, da prova, né? Pode passar? Eita, peraí. Não tanto. Opa, dois aí. Desses 16%, né, tá, da parte de workflow e process automation, né, como que isso é cobrado, né? Geralmente é dado um cenário, né, e é solicitado que você identifique, né, qual que é a ferramenta adequada para ser utilizada, qual solução. Eu vou utilizar Flow, vou utilizar Process Builder, eu vou utilizar um workflow, né, eu vou utilizar um approval process, né? Então, quando a gente fala de process automation, processos de automação, né, a gente vai estar se debruçando sobre as ferramentas para que a gente consiga estar fazendo, né, essa automação de processos dentro de Salesforce, né? E o principal expoente disso é o Flow, né? Então, a gente vai ter que ver bastante, né, entender bastante a importância do Flow, a importância, né, o que é um processo de automação, como que nós montamos um pipeline de automação, ou seja, escolhemos o que vai ser automatizado ali, né, e qual que é o valor que nós queremos estar retirando, né, desse processo de automatização, tá? Então, dado um cenário, saber qual que é a ferramenta, né, mais apropriada, né? Descrever aí, né, as capacidades, né, de uso, tá? Principalmente dentro de casos, né, casos de usos do Flow, né? Então, aí, qual que é o tipo de flow que é o mais adequado, né? Que funcionalidade do flow que eu estou utilizando? Eu estou utilizando o quê? Tá? O Spring Flow, eu estou utilizando, tá? Uma chamada a Apex, eu estou utilizando o quê? Como que eu estou utilizando, né? Dentro daquele caso em concreto, né? Da minha solução de automação, né? Então, sempre pensar nesse caso, no estudo de caso, né, que a gente está lidando com uma solução de automação que a gente tem que ver qual que é a mais apropriada, né, e quais as principais funcionalidades, quais são as principais capacidades do Flow, do Process Builder, né, do Workflow, né, e de um Approval Process, né. Então, descrever essas capacidades, tá, dentro dos casos de usos, né, para as ferramentas, né, e para um approval process, né? Então, a gente vai estar falando aí principalmente, né, dessas 4 ferramentas que nós temos, né? Que é o Process Builder, né? O Flow, né? O Flow Builder, né? O Flow, e aí?
Tem diferença do Flow e do Flow Builder? Sim, o Flow é o nosso fluxo, né? Nós podemos fazer vários tipos de fluxos, né? Com vários tipos de ferramentas, né? E nós temos, tá, o Flow Builder, essa ferramenta dentro de Salesforce que nós conseguimos montar, né, esses fluxos. Já existem nesses fluxos dentro do Flow, né, processos já codificados, desenvolvidos, né, dentro aí das melhores práticas, né, preconizadas dentro da Salesforce, para que a gente possa estar clicando e arrastando, né, e criando o nosso fluxo, né, dos nossos processos de negócios e gerando valor, né, facilitando, né, a forma de manipulação. Né? Então, nós temos aí, né, o Process Builder, né, que é uma solução que ela foi já descontinuada, né, pela Salesforce, só que o que acontece? E aí, por que a gente tem que saber ainda, né? Porque tem algumas questões ainda na prova. Hoje mesmo teve um colega que passou na prova, tá? Ele mandou aí um post, tá? No grupo, né? Que tem algumas questões relacionadas a Process Builder ainda, tá? Então é importante saber, né? Conhecer um pouco a ferramenta, né? As principais questões que caem em relação a isso, né? Vai versar aí sobre o Flow, tá? Então, a importância do Flow no mercado de trabalho, você saber, né? Aqui para a prova, né? É um canivete suíço, tá? Dentro de Salesforce o Flow. Na prova, você tem que saber esse potencial todo, né? Ter os conceitos e saber aí, né? Dentro do estudo de caso, né? Qual que é a melhor opção, né? Do que ele está falando ali, né? Do tipo de flow que ele está falando, né? Então, a gente tem aí toda essa ferramenta, né, que é um verdadeiro canivete suíço aí, né, para tá automatizando os nossos processos, para tá gerando valor, né? A gente tem o Process Builder, né, que é uma ferramenta. E aí, o que tem o Process Builder? Né? Essa ferramenta visual, né, que permite aí criar os processos, né, de forma automatizada, sem a necessidade da gente escrever código. Né? Quando ele é utilizado aí na definição dos critérios, né, que vão estar dando o start nas ações, né? Que ocorrerão, né, quando esses critérios eles são atendidos, tá? Então eu tenho um critério, né? Atendeu esse critério, ele vai startar, né? E aí, tá? A diferença do workflow. O workflow, nós temos o workflow, né, como processos, né, na forma, tá, de sequência, tá? Enquanto o flow nós temos, né, e o Process Builder, nós temos isso representado de uma forma totalmente visual. Né? Então, nós temos aí essas ferramentas, né, de automação, né, que a gente tem que saber a diferença também, né, entre uma e outra, né, quando é conveniente da gente estar utilizando, tá, um Flow, um Process Builder, tá? E aí, tá? Como que a gente vai escolher a ferramenta mais adequada, né? Se eu estou desenvolvendo hoje, né? Hoje, tá? Em 99% dos casos, né? Se eu estou aí num desenvolvimento do zero, tá? Eu vou estar utilizando um Flow, né? Process Builder não tem mais suporte, tá? Tá? Mas o que acontece? Tá? Nós temos a utilização em vários projetos ainda, né? Então, durante um bom tempo, né, qual que nós temos uma tendência natural aí, né? Em que desapareça, né, o Process Builder, o Workflow, né? Até mesmo o Approval Process, que tem muitos projetos ainda que tem o Approval Process, né? Então, por que a gente precisa saber? Porque tem projetos, né, que se utilizam aí, né, dessa ferramenta de automação e que a gente tem que estar conhecendo, né, para que a gente possa estar dando, né, o suporte para isso. Né? Então, basicamente, tá, o Flow ele é um avanço do Process Builder, né? Ele é um avanço aí do Process Builder, das regras de workflow, né? E também, né, dos processos de aprovação, né? Então, a gente consegue estar desenvolvendo, basicamente, quando eu vou utilizar um Process Builder, no caso, antes, né, quando a gente tinha disponível, né, pela Salesforce, as várias ferramentas, né, inclusive,
confundia muito às vezes, né? Até cair a ficha qual que é a ferramenta mais indicada, né? Hoje, né? Hoje é o Flow, né? Hoje, tá, o Flow você consegue fazer tudo aí, é uma ferramenta aí complexa, né? Totalmente visual, né? Que a gente consegue criar vários fluxos aí de trabalho, né? Com processos totalmente automatizados, permitindo criar, né? Um sequenciamento de ações, né? Complexas. A gente consegue incluir dentro de um flow toda uma lógica condicional, né? Então eu tenho todo o raciocínio lógico que nós temos na codificação, na programação, trazendo aqui, tá? Sem utilizar o código, né? Então a gente consegue estar utilizando, tá? Essa lógica, tá? If, then, else, né? Os operadores, né? Conseguimos utilizar os loopings, né? Conversarmos, tá? Nas integrações, né? Conseguimos estar fazendo uma chamada Apex dentro de um flow, né? Uma classe com alguns objetos específicos, com alguns processos específicos, a gente consegue estar chamando ele dentro do flow, né? Então, utilizando aí para automatizar esses processos, né, que são geralmente processos mais complexos, né, do que os processos que eu conseguiria desenvolver aí dentro do Process Builder, né, dentro de uma regra de workflow, né, é, e dentro de um processo de aprovação, tá? Então, é importante a gente saber, né? A gente que está estudando bastante aí, já chegamos a Ranger, a gente já sabe, né, que existem, mas às vezes não caiu a ficha, né? E aí, quando, né? Quais são os conceitos que tem por trás disso, né? Quais são as ferramentas, né? Então, como eu falei aí, né, para o pessoal, não tem a pretensão de estar ensinando, tá, nesse curto tempo, tá, o Flow, tá? Por quê? Porque ele é muito rico, ele tem muitas formas de utilizar, tá? Você consegue muito utilizar ele de uma forma assim otimizada, tá tendo alcançando vários objetivos, né? Geralmente, muita coisa que você teria que pensar numa lógica de programação, no desenvolvimento de uma classe, tá? Você consegue estar desenvolvendo aqui, tá? De forma totalmente, né? Declarativa, né? Sem você desenvolver o código, né? E aí, o admin faz isso, né? Falando um pouquinho aí do papel, né? De quem pilota, quem faz, né? Nós temos a figura, tá? De vários desenvolvedores. Eu participei de vários projetos em que que os desenvolvedores, né? Estavam debruçados sobre o Flow, né? Sobre o Flow, né? Para quê? Né, para desenvolver as suas lógicas ali. Eu participei de um projeto em que nós tínhamos, tá, a refatoração de classe, né, e a passagem dessas classes, né, do que estava ali dentro da classe para um flow, né, para facilitar a manutenção, para facilitar a integração, né. Então, deixar de uma forma mais amigável, né, e fácil, né, de se desenvolver, né. Então, o que a gente precisa aqui? Né? Sabermos cada uma dessas ferramentas, sabermos quando melhor escolher uma em detrimento da outra, né? Conhecermos as capacidades, conhecermos os estudos de casos, né? Relacionados a elas, né? E as principais funcionalidades aí correlatas dentro, né? Do universo, né? De cada uma delas, né? Então, quando a gente fala do Flow, né, é uma ferramenta aí poderosíssima, com várias funcionalidades, né, que consegue estender, né, muita coisa de Salesforce de forma totalmente automatizada. Então, a gente consegue criar, né, alarmes, consegue criar ações, conseguimos fazer coisas, né, dentro aí de Salesforce, né, que foram programadas através desse fluxo montado, né? Então, conseguimos criar fluxos de tela, conseguimos manipular, né, as informações, tá? As outbound messages, mensagens que vêm através de integrações, as inbound, outbound messages, né? Então, é uma ferramenta, né, que a gente consegue fazer praticamente tudo, né, na manipulação aí, né, a mais avançada dos recursos, né, que nós temos dentro aí de Salesforce, né, de uma forma bem amigável, né.
Max, eu Então, posso só falar um negócio rapidinho? manda, vamos lá. Tem a ver com flow, porque eu me lembrei aqui do Dornelas posta muitos flows lá, e aí a gente Uhum. agora já está no Inter 24, e hoje eu mandei lá no grupo lá, que até foi o Dornelas que falou, né? Amanhã, né, nós temos um evento. Não, e aí, amanhã tem um evento? Amanhã tem. Do quê? Amanhã tem um evento sobre o release, né? Sobre o Então, release, as e aí alterações de release. o que que acontece? Esse link que eu mandei que eu mandei aí agora para vocês, esse link você pode pedir para pegar a org atualizada. Então, o Dornelas falou esses dias que ele está com a org dele atualizada desde o dia 4 de agosto. O que que eu entendi que ele falou? Eu já pedi o meu, o Jonathan mexeu hoje, ele disse que tem várias coisas diferentes lá, eu não mexi, mas assim, o Dornelas até já fez vários posts falando de mudanças que tem no Flow. O que é interessante? Além de você estar com a org atualizada, depois, sempre que tiver atualização nova, essa sua org vai estar atualizada. É tipo aquele beta que a gente tem lá no. que a gente pega e entra no beta. Então é legal, gente. E outra, ele tem dias aí. Uma vez eu tinha dito que a data era dia 21, entrei e não conseguia, e agora está liberado. Eles liberam dias, assim. Pode ser que amanhã já não esteja mais. Só para isso aí, só para vocês pegar a org atualizada aí. É que a atualização ela chegou na sandbox, né? Então todo mundo que tem uma sandbox mesmo, que tá trampando ali, uma ordem de produção, uma ordem de homologação, uma sandbox, já foi atualizado, né, para essas ordens automaticamente. Mas quem não tinha, né, quem não tem um ambiente desse, daí não estava conseguindo acesso, só através da ordem que a Salesforce libera, e é justamente esse link aí. Hoje eu já consegui pegar essa org aí e já dei uma olhada lá, mudou o layout já em algumas Eu partes. vi que ficou um pouquinho diferente, tá? Ali no Object Snap, né? As atualizações para o Flow foram muito assertivas, assim, valeu muito a pena. Eu não cheguei a ver ainda, né? Mas o pessoal comentou, eu vi que um pouquinho que eu mexi, eu vi que teve algumas diferenças assim bem que impactaram bastante, né? Mas vai ter sempre, né, alteração de release relacionada a Flow, tá? Daqui para frente é isso, né? Eles só querem agradecer a ferramenta, né? Trazer com que o desenvolvedor ali, o administrador, ele consiga obter um ganho de performance muito avançado em pouco tempo, né? E trazendo com que essa manutenção fique mais clara e mais fácil, né? Porque dependendo do grau de complexidade de uma construção de um código, você demora um certo tempo para fazer uma manutenção, se não for a mesma pessoa que criou. Mas se tiver um outro administrador que também mexe no Flow e bate o olho aqui, você já consegue ver. Além do mais, você consegue identificar ele vários erros por próprias mensagens de dentro dele mesmo. Então, isso facilita muito, né? Através do debug, né? É uma das funcionalidades que a gente tem aí de você estar fazendo, né, uma tarefa de debug, tá? No que você desenvolveu ali, e ele faz todo um teste, né? Um teste de erros ali, né? Você pega os erros, pega melhorias ali no que você está desenvolvendo, né? Então, é o momento de errar, né? Do que antes de você ativar, né, um flow e ele já está valendo, né? E é um recurso, né, que é muito utilizado, né? É um verdadeiro canivete suíço aí, né? Só que a gente tem que utilizar com cuidado, né? Por quê? Porque o impacto, né, de um simples flow, né, que eu mexo inocentemente dentro, né, já de uma org, né, de produção, né, ele pode estar afetando aí negativamente, né? Então, nesse projeto que eu participei, por exemplo, né, era super crítico, né, qualquer alteração que fizéssemos, né, porque impactava, né, a gente está desativando classes, né? Você tinha que estar no flow contemplando, né? Inclusive dentro da classe, onde havia chamada, né? O que eu estava utilizando ali dentro da classe, eu tinha que estar prevendo isso, tá? Dentro do código, né? Dentro do flow, né? Para que eu pudesse inativar aquele código, né? E a partir disso começar a valer isso dentro do flow, né?
Então, é um trabalho, né, que exige muito cuidado, existe muita aí ponderação, né, antes da gente estar efetuando, né? E aí, tá? Desmistificando um pouquinho, né? De repente, a pessoa já é administrador, né? Sou certificado admin, mas e aí, tá? Vou sair fazendo flow, né? Por isso que nós temos aí dentro de vários projetos a figura do desenvolvedor, né? O desenvolvedor que ele tem uma lógica, teoricamente, ele tem uma lógica mais depurada, né? Para bem utilizar aí dentro do flow, né? Não que não possa, né? Por isso que quando a gente fala aí, sou mais funcional, mais desenvolvedor, e aí, tá? A importância, né? De mesmo quem é administrador, é mais funcional, ele está antenado, né, com o que existe aí no mundo dos códigos, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, você vai precisar, né, de utilizar, né, essas técnicas de desenvolvimento, pelo menos saber, né, como funciona uma estrutura, né, Apex, uma estrutura dentro de Salesforce da parte de desenvolvimento, tá? Como eu posso estar fazendo uma chamada, né, a uma classe, a um LWC, né? A importância disso, né, dentro do universo aí, né, que é do administrador, né? Então não é tão simples assim, né? Fala, Jonathan. Max, só para também complementar aí em relação ao Flow, né? É muito legal, a gente acaba abrangendo muita coisa dentro da plataforma, né? Criando um simples Flow, mas simples aspas, né? Mas também tem que tomar muito cuidado, né? Falando um pouquinho desses cuidados dentro do Flow, quando você falou aí, acabou me tendo insight aqui, em relação aos limites de governança, né? Então, assim, eu estou fazendo ali no Flow, por exemplo, eu também faço consultas DML, eu faço ali as minhas queries, né? Falando um pouquinho mais de uma linguagem aí não tão comum para o administrador, mas também tem que saber, né, que são consultas ali dentro do... São consultas, são selects, né? São inserts, são deletes, são updates, né? Sim. Aonde? Na base de dados, que você consegue estar fazendo isso dentro do Flow, né? Então... E tem um limite, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba inserindo algumas coisas no Flow que são desnecessárias e fazendo esses selects de formas desnecessárias. Então, nesse trabalho que a gente vai construindo ali no Flow, a gente também tem que tomar cuidado nesses momentos ali. Também fazer uma análise de como está aquele objeto e tudo mais. Exatamente, né? Saber muito bem como que está a nossa estrutura, né? Porque uma coisa que eu considero Salesforce fácil em relação a muitas tecnologias que tem aí, pessoal que vem de código, pessoal que vem aí da parte de programação, né? Mesmo a programação orientada a objetos, né? Mais visual, né? Eu que vim aí de Delphi, né? Eu já programei várias linguagens, né? O Salesforce, ele é tranquilo, né? Só que você tem que saber muito bem o que vai fazer, né? Por isso, a importância da base de Salesforce, né, o que a gente chama aí de Core Functional, que é você dominar, né, o Sales, o Service, né, que são os principais nuvens aí de Salesforce, tá? E onde isso é visto? Isso é visto aí dentro do admin, né? Porque dessa pegada de Salesforce dentro do admin, né, por não ser uma prova assim tão fácil, né? Porque eles querem fazer um pente fino mesmo, entendeu? Eles querem realmente que você passou pelo admin, você conhece, né? O core bem, você conhece o que a gente chama de core functional, ou núcleo funcional da plataforma, né? E você conhece a conversa entre os múltiplos objetos, você sabe o que é um objeto, você sabe o que os principais objetos padrões, você sabe manipular os processos de negócio, você sabe mexer, né, com ponderação, né, nos processos dentro do Salesforce, você sabe realmente fazer adaptabilidade, né, para os seus processos de uma forma racional, de uma forma realmente que você sabe o que você está fazendo, né? Então, é justamente, né, por isso que é esse pente fino do admin, né? Mas é perfeitamente possível, gente, tá? E você tendo
se desenvolvendo bem, tá? No Core Functional, né? Você pega qualquer nuvem aí, você conhece, tá, mais facilmente, né? Claro, você vai ter muita coisa nova, né? Você pega a parte do Commerce Cloud aí, né? Que é outra nuvem, você pega Marketing Cloud, né? Que é outro mundo, né? Mas você começa a ver, né, com outros olhos, né? E você começa a pegar o jeitão de Salesforce, a estratégia 360 graus de Salesforce que ser cobrado na prova, né? Se você sabe o que é a estratégia 360, né? Que é se você sabe a questão da sacada de Salesforce, né, a partir do oferecimento de 360 graus da solução, o que, né, de coisas para quem? Para o cliente, né, para o usuário, né, para que ele possa, né, tá fazendo todo uma sacada omnichannel, né, múltiplos canais, você está fazendo várias coisas, né, e aí, tá? A manipulação de toda essa gestão do quê? Do nosso relacionamento para com o nosso cliente, isso é feito dentro, né? De Salesforce, é feito, né? Dentro do Sales, do Service, né? Então, bem entender, né? As automações, as manipulações das automações dentro desse universo 360, né? E o que significa, né? Um flow, quando você está lidando com um objeto, né? Com um processo, né? Então, com um processo que é decisório, né? Então, nós temos os componentes, as funcionalidades do flow, né? E não, o nosso processo decisório, né? É puramente lógica implementada ali, né? Através de um conector, né? Então, você tem código relacionado a isso já desenvolvido e está ali pronto, né? Para reutilizar, né? Então, tem que ter essa noção legal, tá? Então, isso, a partir do momento que cai a ficha disso, né? A gente começa a crescer muito dentro de Salesforce, tá? Começa a desmistificar, a gente começa a ter conceitos, tá? Mais do que simplesmente saber fazer, né? Manipulação de uma funcionalidade, a gente entende os porquês, né? Através dos conceitos, né? Então, a importância da gente estar dominando, né, os processos que nós temos aí dentro de sales, de service, né? O processo de venda, né, que nós temos esse processo dentro de Salesforce, eu tenho um lead, né, eu vou converter esse lead, ele vai gerar, tá, uma conta, um contato, pode gerar uma oportunidade ou não, né? E eu tenho regras relacionadas, né, no meu workflow, né, relacionadas a esses objetos, né, ao meu fluxo de trabalho, né? Então, isso tem que realmente vocês têm que tá entendendo, né, como que funciona esse jeitão de Salesforce, tá? Então, e hoje, tá, se quer desenvolver bem dentro de Salesforce, tá com uma vantagem competitiva aí, é conhecer Flow, tá? Mas por que conhecer Process Builder? Por que conhecer Workflow, né? Porque vai ter ainda, a gente vai se deparar, né? Tem muito Workflow, né? Tem muito Approval Process, né? E às vezes a gente tem que desenvolver uma Approval Process, né? Adaptar uma Approval Process, né? Isso dentro do projeto que eu estava, tá? Era tudo Approval Process, né? Era tudo, regra de workflow já estava setada ali, né? E não é assim automático você fazer essa transição, né? Hoje a gente tem várias aplicações aí, né, para você justamente apoiar esse processo de passagem, né, de um flow builder, tá? De um process builder para o flow, né? Então, os cuidados, as validações que precisam serem feitas, né? Saber justamente as funcionalidades, os limites de cada uma, né? Da org, do Salesforce de modo geral, né? Os limites ali, tá? Da nossa org, através do tipo de licenciamento, do que é disponível para a gente, né? Então, a gente começa a crescer muito a partir do momento que a gente começa a entender bem esses conceitos, né? E saber da onde que vem essas funcionalidades, né? Então, quando a gente fala aí, né, do flow, do workflow, né? A gente está falando aí a carinha do workflow, né? A gente está falando, né, dessas regras de negócios, né?
que são utilizadas, né? O que é capaz, né? Um workflow rules, né? Uma regra de workflow, né? Basicamente, nós implementamos regras, né, nesse fluxo de trabalho, né, nesse fluxo de forma automatizada, né? A gente implementa certas regras na nossa operação, né? Como, por exemplo, e aí, né? O que um workflow ele pode fazer? O que uma regra de workflow pode fazer? Ela tem as suas limitações em detrimento ao flow, né? Então, isso cai em prova, né? O que eu posso fazer no flow? Eu posso estar atualizando campos, né? Eu posso estar fazendo um update desse campo, né? Eu posso estar enviando e-mails, né? Eu posso mandar mensagens para integração, né? Para o meu sistema externo, né? Eu posso criar uma tarefa, né? Então, isso inclusive cai em prova, né? O que é capaz de fazer no workflow, tá? Então, que fica bem claro aí, né? É importante que fique bem claro, né, o que cada um faz, né? Essas atividades, elas podem aí, né, setar ações imediatas, né, que ocorrem, né, em tempo real, ou ações, tá, dependente, né, de tempo, né, ou de um lapso temporal, tá, por exemplo, eu posso ter, de repente, tá, um acionamento de acordo, tá, com uma variável de tempo, né? Todo dia, tá, às 5 horas da manhã, eu vou lá e vou fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho isso setado, né? Então, está dependendo a um critério específico de tempo, né? E aí, tá? Existe uma avaliação desses critérios, né? Existe uma reavaliação disso, né? De acordo com o passar, né? De acordo com o processo, de acordo com o processo vai evoluindo, né? Então, depende dessas variáveis, né? De controle, né? De acordo com o que se toma lugar, né? No caso, dentro dessa regra de workflow, né? Quando vai ser setada, né? Quando ela vai ser setada e quando ela vai estar sendo reavaliada, tá? Então, quando a gente fala de regra de workflow, a gente está falando do que pode fazer, né? Um workflow. E aí, como que ele funciona? Ele funciona através desse sequenciamento, né? De coisas, né? E avaliação de determinados critérios, né? Então, o Salesforce, ele verifica, né, a validação, a verificação desse critério, né, antes de passar para uma outra coisa, tá? Então, isso é muito importante a gente entender, tá, no workflow, tá? Determinando, né, no caso, os requerimentos, né, dessas regras, né, são avaliados, reavaliados, né, e determinado, né, se ele é falso ou verdadeiro para performar alguma coisa, né? Então, essas regras de workflow, né, elas são utilizadas nas situações, né, ele tá ali controlando isso, tá? Salesforce está controlando, né, o que está acontecendo ali, né? É importante notar que é uma ferramenta, né, que está um passo para ser descontinuada. Por quê? Porque a gente consegue estar fazendo muito de regra de workflow, a gente consegue colocar dentro de um flow, tá? Então, isso é uma tendência. Process Builder, né? Workflow, né? E Approval Process você conseguir estar fazendo através de um fluxo, né? Mas é importante a gente conhecer e saber o que isso significa para que a gente possa até mesmo adaptar dentro de um flow, né? Então, aqui a gente tem aí, né, algumas funcionalidades, né, em que uma análise, né, das principais funcionalidades, características e ações, né, suportadas por cada uma das ferramentas, né, que nós temos aí dentro do Salesforce, né, o Process Builder, tá, o Flow, o Workflow, tá, o Approval, tá. Então, a importância da gente saber aí, né, cada uma delas, né, em relação a certas variáveis, né, a certas condições variáveis, né, circunstâncias que a gente tem no nosso desenvolvimento, né, em relação à complexidade,
né? Então, o que eu tenho aí, né, dentro, quando a gente fala de um Process Builder, né? A gente tem múltiplas declarações, né? If, then, né? E aí, né? Quando existe um start nesse processo, né? É quando eu estou criando, né? Um registro, ele é criado ou ele é atualizado, né? Então, lembra a regra condicional que nós temos lá, né? Lembra essa regra condicional que nós temos dentro do Process Builder de forma visual, né? E que nós temos de forma, né? De outra forma dentro de uma regra de workflow, né? Uma coisa que é importante a gente perceber, né? É essa resposta a quê, né? A condições, a critérios, né? Então a gente vê, a gente tem que perceber, né, essa lógica, né, sendo executadas e termos a capacidade de montarmos essas lógicas, né, de acordo com a regra de negócio do nosso cliente, né? Então, a gente não vai fazer nada mais, nada menos do que automatizar processos, né? Por isso que eu fiz questão de começar falando principalmente de automatização de processos, né? O que é, né, um processo, né? E o que é automatizar um processo, né? É eu pegar atividades, eu pegar fluxos que são executados sempre de uma mesma forma, né? E eu ter isso de forma facilitada, tá? Dentro aí de um processo que é automatizado, né? Então, a importância, né, dessa variável complexidade, né, sabermos aí todas essas variáveis, é importante sabermos, né? Esse quadro aqui é bem bacana, tá? Para a gente saber realmente, né? E fazer esse comparativo, né, entre cada uma das ferramentas de automatização daí, né? Então, em relação à complexidade, em relação quando ela começa, né? O que ela suporta, né? O que eu consigo estar fazendo, quais as ações que precisam ser feitas, né? Para que haja, né? Haja um start pela ferramenta, né? E aí, né? Eu crio um registro, né? É criado um registro novo, né? É atualizado um registro, né? E aí, tá? A gente tem justamente, olha aqui, a criação de registros, a atualização de registros, né? A direção, processo de direção, vou dar um delete no registro, né? Eu vou fazer uma postagem no chat, no shader, tá? E aí, eu tenho uma integração dentro do Salesforce, né? Eu consigo estar conversando com essa integração através das minhas outbound messages, né? As entradas e saídas de mensagerias, né? Das minhas integrações, eu consigo manipular isso, tá? Dentro de um flow, tá? Consigo manipular isso dentro de um workflow, né? Então, a importância da gente saber, né? Esses conceitos por trás, né? E quando que a gente vai estar utilizando cada uma, né? Das ferramentas e a capacidade de cada uma, né? E aí, gente, tá? Como que tá indo aí em Quênia? O pessoal tá quietinho hoje, Menina, eu tô achando até que meu chat tá bichado, porque ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Todo mundo na calada. Alguém fala oi no chat para eu saber que tá funcionando? Tá tranquilo. E aí, gente, tá muito ruim? Tá bacana? O povo foi passando as semanas, foram ficando mais calados. A gente vai trabalhar as questões aí, tá? Eu quero estar passando um pouco... A ideia é justamente passar esse geralzão aqui, né? Mas que a gente trabalhe nas questões, nessas peculiaridades que a gente está falando aqui hoje, tá? De teoria, tá? São poucos os itens, só que são teorias assim bem ricas, bem densas, tá? Você pega só de flow, tem muita coisa ali, tá? É impossível esgotar em pouco tempo, né? Todas as funcionalidades do flow, né? Então a gente tem aí, né, os bootcamps, a gente tem o pessoal aí trabalhando, né? Tem o Guilherme Dornelas, né, que faz aí todo um programa focado em flow, né?
não consegue, a gente não consegue estar esgotando todas as possibilidades, né? Mas você acaba, a partir do momento que você sabe dessas capacidades da ferramenta, né? Você começa a colocar a mão na massa, brincar ali dentro da ferramenta, né? Você começa a ver o que é possível, realmente a vislumbrar, a degustar o que é possível, né? Dentro da ferramenta, né? E realmente é muito, muito rica, né? E aí, eu tenho tantas possibilidades aí, né? Eu tenho uma ordem de execução, né? Então, isso é importante a gente estar dominando, né? A ordem de execução dentro do Salesforce, né? Basicamente, né? Quando um registro é criado no Salesforce, né? Quando existe uma ação dentro de Salesforce, existe toda uma ordem de execução, né? Então, aí, ó, a gente tem essa ordem de execução, isso aqui a gente tem que saber, né? E aí, primeiramente, né? Eu tenho um código lá, isso vai conflitar com o que eu tenho aqui dentro do meu flow, né? Então, primeiramente, existe toda uma validação, né, do sistema, né? Primeiro, validações como formato, comprimento máximo, né, daquele campo, antes, né, de executar ou salvar alguma coisa, né? O que é feito, né? E aí, eu tenho alguma trigger, né? Existe toda uma ordem lógica e um porquê, né, dessa ordem de execução. Não é simplesmente porque achou bonitinho ser dessa forma, né? É para que não haja conflito, né? São mecanismos aí dentro de Salesforce para que você consiga estar desenvolvendo com o mínimo de impacto, né? E conflito, né? Então a gente vê, né? O que eu tenho que ver primeiro, né? Essas validações de sistema, né? Eu tenho que ver se eu tenho uma trigger, né? E antes de executar essa trigger, né? E na execução dessa trigger, né? E aí, tá? Eu tenho as regras de validações customizadas, né? Eu tenho regras específicas, coisas específicas que transcendem o processo de negócio que eu tenho dentro do Salesforce, né? Tá? Então, eu tenho... E aí? Né? Eu criei várias regras, eu tenho conflito entre essas regras, existem duplicações dessas regras que eu criei em lugares diferentes, né? E aí, tá? After triggers, né? E aí, depois de executar uma trigger, né? Eu tenho o quê? Né? O que eu tenho? Eu tenho assigning rules, né? Então, antes de uma assigning rules, ela está executando, né? Antes, tá, de uma auto-response rule estar executando, né? Eu vejo se tem uma assigning rules. Primeiro, eu assinalo, né, para um grupo, para uma pessoa, para um usuário, né? Antes de estar enviando uma auto-resposta, né? Então, vocês percebem a lógica que temos aí por trás disso, né? E aí, né? Eu tenho primeiro, tá? Aí as ferramentas de automações, né? O workflow, né? As regras de workflow, né? Então, a importância que a gente tem que dar, né, para como as workflow rules são executadas, né, de forma, né, preconizada ali, sequencialmente, antes de estar sendo efetuado qualquer outro processo dentro do Salesforce, né? Escalation rules, né? Então, e aí, tá? Eu tenho no meu pipeline, tá, uma escalation rule, né? E aí, tá? Uma coisa que a gente pode perceber aqui na ordem de execução. Olha lá o flow, né? O flow tá lá embaixo. Então, primeiramente, não é o flow, não é o que eu estou fazendo ali no flow, tá? Que é o que vale, é o que o Salesforce vai executar. Por isso que a gente tem o quê? Os conflitos, os erros, né? Porque eu tenho coisas acontecendo dentro do Salesforce. Agora, imagina um sistema, tá, imenso em que eu tenho, tá, esteiras de desenvolvimento, né? Eu tenho 2 consultorias. Cada consultoria ela está mexendo ali naquele mesmo ambiente, né?
E aí, eu tenho uma série de rotinas responsável por uma consultoria, uma série de rotinas responsável por outra consultoria, eu tenho um admin, né, que cuida disso, né? Então, ele tem que estar antenado com o que está acontecendo, né? Então, a importância, né? Eu tenho, de repente, um desenvolvedor, eu tenho um admin, né, que mexe lá com o flow, né? Então, você tem uma tarefa de passar de uma classe para um flow, né? Você tem dentro de um flow, né? A gente vai chamar o quê? Né? Além de fazermos as várias coisas possíveis ali, né? A gente pode estar chamando algo que nós desenvolvemos em código, uma chamada, uma classe, uma chamada Apex, né? Então a gente consegue manipular, né, a parte de código, segregarmos, né, o estritamente necessário de desenvolvimento, né? Estarmos utilizando esse recurso, que é um recurso caro, né, como última instância, né, esgotando os meus processos em que eu consigo clicar, arrastar, fazer de uma forma diferenciada, com um workflow, né, com uma manipulação de objetos aí, né, que nós sabemos, nossos objetos padrões, objetos customizados, né, nós conseguimos estar montando a nossa estrutura de dados, né, como nós precisamos, né? Então, Salesforce ele não é engessado, né? Ele é totalmente flexível para que a gente monte a nossa estrutura de acordo com a necessidade, né? Isso é importante, né? E aí, executei um flow, e depois de eu salvar esse flow, né? Então, é importante entender a complexidade, né, do que está sendo efetuado dentro de Salesforce. Então, está rodando um monte de processo, tá? Então, o que é importante ficar para a gente aqui, né, não é apenas o que eu estou executando ali dentro daquele flow, né? Eu tenho em mente uma lógica bem efetuada dentro do flow. Eu sei a funcionalidade que eu vou utilizar, né? Mas e isso? Isso vai estar conflitando com alguma coisa que está rodando dentro do Salesforce? Então, quando começa a dar aqueles erros, tá, terríveis, tá, eu não consigo efetuar lá dentro do flow alguma coisa, né? Eu tenho que ver se eu não tenho coisas impactando nisso, né? E quantas coisas nós precisamos ver, né? A gente está lá no nosso flow, né? Lá no item 11 dessa ordem de execução, né? Quantas coisas estão sendo executadas até chegar a esse nosso flow? Né? Então, a importância da gente entender, né, essas variáveis, né, e saber que pode estar acontecendo uma série de coisas aí, né? E aí, depois, tem muita coisa, né? É igual a CDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós temos o nosso marco temporal ali, né? E nós temos muita coisa acontecendo antes e depois. Guardem isso, tá? Por isso que não é tão simples assim um desenvolvimento de um flow, né? E aí, né? Lá, passou disso, né? Eu tenho ainda Rollup Summer. Não, volta só um pouquinho, Kenny. E eu tenho pós-commit, uma lógica após eu estar fazendo um commit, né? E enviando um e-mail, tá? Então, após eu estar fazendo um commit, o que é um commit? O que é um rollback? Conceitos aí, gente, tá? Que é importante a gente saber. O que é o commitar? É eu efetivar uma alteração, fazer alguma coisa no banco de dados, tá? Então, a importância. E aí, caiu a palavra commit lá na prova, né? Post-commit logic, né? Não sei o que é commit. Se eu conheço o conceito, eu consigo pensar em cima da palavra ali, né? Então, a importância da gente estar trabalhando o conceito junto com, né, a nossa capacidade de leitura em inglês, né? Então, é bem bacana ter essa linha de raciocínio bem estabelecida, né? Repito, né, que eu venho falando lá de cima, né? Da importância da gente conhecer, né, o mapeamento dos nossos processos de negócios, né? A importância da gente conhecer uma ferramenta que eu adoro trabalhar, que é a parte de BPMN, né? Que é o mapeamento de processos de negócio, que você transforma nada mais, nada menos do que você tem ali mapeado, né? Tudo que você precisa fazer no sistema, né? Então, você cria uma visão dentro do sistema, né? Uma visão, existe uma visão to be,
Então, hoje está funcionando dessa forma, né? E aí você tem de forma desmiuçada tudo, né? A importância da gente ter, né, como documentação aí, né, um BPNN, a importância da gente ter, né, um mapeamento de dados, né? Lá atrás a gente tinha, né, os nossos DFDs, diagrama de fluxo de dados, né? Aqui a gente tem os nossos diagramas relacionados a dados, né? Então, o que a gente tem de dados? Aonde são armazenados esses dados? Né? Quais são os objetos que recebem esses dados? Né? Quais são os relacionamentos entre esses objetos? Né? Então, eu tenho coisas no meu relacionamento, né? Que tipo de relacionamento que eu tenho? É simplesmente pesquisa? Ou é um relacionamento mais forte? Um relacionamento pass detail? Tá? Então, a gente tem que, quando a gente chega nessa fase, né? Não tem como a gente isolar tudo que a gente já viu de bagagem, né? Como forma estanque, né? Como forma que se não existisse. A gente tem que ter essa noção que existem muitas coisas aí dentro do Salesforce, né? Além do que a gente está visualizando ali. E termos essa capacidade de abstração, né? Então, isso aqui, essa tela, tá? Você entender a ordem de execução, tá? É abstração pura. É você entender. Guardem isso, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes do flow e depois do flow. Tem muita coisa ocorrendo aí, além desse marco temporal. Tá? E saber, né? Eu não decoro toda a ordem de execution, né? Mas eu sei o que ela significa, né? E aí você vai lá e você vê, né? Nessa tabelinha, né? Como que está essa ordem de execução, né? Então, tem uma série de coisas aí, né, que quando a gente faz alguma coisa, quando a gente tem um registro sendo criado, né, várias coisas, várias etapas, né, sendo executados, né, para garantir o quê, né? A validação, a integridade referencial dos nossos dados, né? Os processos sendo manipulados de acordo com configurações e regras definidas aí dentro do Salesforce, né? Então, a ordem de execução, né, define como, né, a ordem dessas, o que a gente tem que ver primeiro, né, a ocorrência disso, né, para que a gente tenha justamente, né, como a gente diz aí dentro de banco de dados, a nossa integridade referencial dos dados, as validações necessárias em relação a onde que estão os dados, né. Então, termos a certeza que está ocorrendo tudo, né, conforme o script, né? Então, é bem bacana isso, tá? Ter essa abstração, né? Gente, alguma pergunta, alguma coisa? Como que tá aí? Hoje, pessoal. Tá tranquilo. Vamos dar uma paradinha, prestigiar lá o Lucas, né? Aí a gente retoma aí. O que você acha, Kenny? É um recado principalmente pessoal aí que está começando agora, tá? Eu acho que é bem bacana a gente estar participando. Tá mutado, Kenny? Eu ia falar isso, tá mudo. O pessoal quer assistir lá. O Max, eu não sei lá se lá vai ter puxadinho, se vai esticar, depois o pessoal espera para voltar. Vamos fazer nosso puxadinho sexta-feira, ninguém tá preocupado mesmo, a gente faz puxadinho sexta. Ou qualquer coisa a gente dá uma passadinha aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai lá, depois qualquer coisa a gente volta aqui, qualquer coisa a gente... Pode dar, aí a gente vê como avisar se vai voltar. Tá bom, tá bom. Pode ser. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou nem derrubar a sala, não. Eu vou deixar só a sala mutada aqui. Mas vai ficar gravando. Para a gravação, perdão. Mas acho que vai ficar duas... Porque se eu fizer, vai ficar duas coisas lá? Eu acho que não tem problema, não. Vai ficar duas, mas é só hoje mesmo. É que eu nem sei como é que funciona o sistema lá do Maurício. Também não sei como que funciona. Sexta-feira ninguém cesta, não. Então eu vou fazer o seguinte. Então vamos lá, a gente mandei o link lá, ainda não começou. Ô, gente, sexta-feira, né? Ó, é realmente para os fortes, tá? Que eu pretendo estar trabalhando questões e cases está em relação a Flow, né? Então...
Vou mutar aqui, então, e desligar a câmera. Então, daqui a pouco, terminando lá, a gente volta aqui. Beleza? Uhum. Mutando aqui, beleza. galera. Até mais. Bora lá. Ali.